Então, quando alguém comete um ato terrível, né, porque é que geralmente corremos a dizer que aquela pessoa só pode estar doente? Tipo, dentro desse espectro, não é? Para tu seres mau, para haver, não é? O conceito de maldade, tu tens que, no fundo, ter a intenção de fazer sofrer, ou tu podes ser mau quando fazes sofrer sem ter essa intenção? Não sei se tinhas essa pergunta já, João, estás com cara de quem tinha. Não, mas é uma ótima questão, não é? Como é que pessoas banais cometem atos atrozes? Foi esta desumanização e esta objetificação que, por exemplo, originaram o massacre de milhões de judeus. O que é importante também salientar nessas situações é que isso não retira responsabilidade individual às pessoas. Sejam bem-vindos a mais um Loucura Partilhada, um podcast saudável para pessoas que não se recomendam. E hoje temos uma baixa, pois é, a Maria não está connosco, mas convidamos o Bruno Teixeira, psiquiatra, psicoterapeuta, com formação também em avaliação de dano e que já trabalhou extensamente em settings cujo tema é aquilo que vamos abordar hoje. E vamos falar sobre a maldade humana, perturbação de personalidade antissocial, psicopatia e de que forma todos estes conceitos se podem misturar naquilo que podemos chamar de maldade humana. Bruno, obrigado por estares aqui hoje connosco e Obrigado pelo convite. para arrancarmos este episódio gostávamos de te colocar uma primeira questão, que é: há pessoas más ou apenas pessoas que fazem coisas más? Essa questão, logo para começar. Nós somos maus, Sim. já consegues perceber isso? Eu acredito que todos nós somos feitos de luz e de sombra e que temos inerentemente capacidade para o bem e para o mal. Acho que há pessoas que, em circunstâncias muito particulares, têm más ações, mas acho que isso isoladamente não pode ser interpretado como uma identidade. E acho que há pessoas que, de uma forma persistente, reiterada, regular e quase inalterável, têm um padrão de comportamento cruel. Então eu diria que se calhar poderíamos considerar que existe um espectro, sendo que eu não acredito que existem pessoas plenamente boas e também não acredito que existam pessoas plenamente más, e neste espectro poderíamos considerar aqui uma vasta gama de comportamentos mais ou menos regulares, mais ou menos isolados e que fariam corresponder àquilo que nós podemos chamar de atos isolados, más ações e pessoas regularmente más. E tu achas que, tipo, dentro desse espectro, não é? Para tu seres mau, ou seja, para haver, não é? O conceito de maldade, tu tens que, no fundo, ter a intenção de fazer sofrer, ou tu podes ser mau quando fazes sofrer sem ter essa intenção? Eu acho que a intenção agrava moralmente o ato, mas não é indispensável para que ele exista. Eu sinto que, por exemplo, há uma maldade fria que é associada à indiferença e que não pode contemplar uma vontade ativa de fazer sofrer, mas isso não lhe retira a crueldade. E, portanto, eu diria que embora a intenção possa agravar efetivamente o ato de maldade, ela não é necessária para que ele exista. Se eu estiver a destruir apenas porque não me importo,
isso não faz de mim mais inocente do que alguém que destrói porque tem vontade de o fazer. Acho que isso é mesmo interessante e nós vamos lá chegar mais à frente, mas estamos aqui entre 3 psiquiatras, portanto, não é? Faz sentido falarmos também um bocadinho disso, não é? Quando falarmos também da definição daquilo que é, por exemplo, uma perturbação de personalidade antissocial e o facto nas novas definições, por exemplo, não ser necessário que a própria pessoa sofra ou que a própria pessoa tenha portanto, sinta mal com aquilo que faz, mas com o ambiente se sinta, ou seja, que vai muito encontrar aquilo que tu disseste. Exato. Não é? Sim. Tipo, se os outros se sentem afetados, embora a pessoa não tenha intenção, também pode ser alguma espécie de maldade, Sim, não é? sem dúvida. Sem dúvida. Sim. E neste espectro, não é? Em que vamos ter diferentes intensidades de maldade, e aqui de facto o termo maldade tem esta. É um termo bastante complexo, não é? Porque há aqui também questões filosóficas, teológicas, quase até parece um termo sobrenatural, e de facto os céticos da maldade não gostam deste termo exatamente por ter estas conotações, mas assumindo de facto, não é, que podemos ter variações de maldade e talvez maldades mais corriqueiras, não é? Ou cotidianas, que talvez às vezes passem despercebidas. Nós podemos ver o ciúme, a inveja, não é? Que são coisas muito mundanas, muito humanas, como expressões de maldade. Eu acho que o ciúme e a inveja devem ser considerados emoções como quaisquer outras e não falhas morais. Em certas situações, e dependendo do que fazemos com o ciúme e a inveja, eles podem tornar-se destrutivos. Mas uma emoção, a maior parte das vezes, surge de um processo não consciente. Portanto, não pode ser considerada uma falha moral. Aquilo que acontece, na minha opinião, é que muitas vezes o ciúme e a inveja geram comportamentos de vigilância, de controlo, de sabotagem, que sim passam a ser do domínio da responsabilidade da pessoa e, portanto, podem levar a atos de maldade. Agora, per se, eu não acho que o ciúme e a inveja possam ser considerados atos de maldade ou emoções associadas à maldade de uma forma estrita. São emoções e, portanto, não podem ser consideradas falhas morais per se. O comportamento que a emoção vai gerar, isso sim é que pode Exato. ser um ato maldoso. Isso. Eu digo muitas vezes isto aos meus pacientes. Sentir qualquer emoção que seja, não está certo nem errado. É algo que surge muitas vezes de processos inconscientes. Então, a emoção está bem, está certa. O que nós fazemos com a emoção é que pode transformar tudo. Se eu, movido pela raiva, agrido alguém, mato alguém, eu tornei-me um assassino, eventualmente, tornei-me um agressor, mas a minha raiva não me fazia isso enquanto pessoa. Era apenas uma emoção. Tu achas que é por causa disso que, por exemplo, por causa dos atos que, por exemplo, a inveja nos fazem nos levam a fazer, achas que é por isso que, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade em admitir, por exemplo, este sentimento? Porque na cabeça delas ligam-na a essa maldade que vem desses possíveis atos? Em parte sim, mas eu também acredito que a inveja é talvez das emoções mais penalizadoras para a pessoa que a sente, porque ela não só causa uma afetação da imagem pessoal, como causa uma afetação da relação que eu tenho com o outro. E nesse aspecto, eu creio que a inveja, de facto, pode ser destrutiva, pode ser muito destrutiva.
porque ela afeta a imagem que eu tenho de mim próprio, Uhum. ou pode afetar a imagem que eu tenho de mim próprio. Então é muito mais fácil, por vezes, eu admitir que aquilo que sinto é injustiça, por exemplo, ou que sinto uma necessidade de crítica, do que propriamente admitir que tenho um sentimento de inveja. Porque, de facto, eu posso sentir-me diminuído com essa emoção. Então, isto leva-me ao conceito pelo qual comecei, que é a questão de a inveja, de facto, poder ser muito penalizadora para a própria pessoa. Uhum. Há aqui a dimensão da vergonha, né? E depois as defesas psíquicas que se podem gerar à volta disso também. Sim, sem dúvida. É mais fácil eu admitir que existe algo de errado com o outro do que admitir a minha própria ferida narcísica, não é? Uhum. Então, Uhum. Pensando aqui, não é, e continuando nestas expressões mais mundanas, nós, não é, facilmente pegamos no telemóvel, abrimos uma rede social e lemos comentários de ódio a certas publicações. O ódio nas redes sociais resulta mais da maldade em si ou da necessidade de pertencer a um grupo? eu acho que é uma pergunta complexa, que eu acho que não tem uma justificação única, e que deve exigir uma grande reflexão, porque aquilo que se passa hoje em dia nas redes sociais, na minha opinião, é bastante preocupante sob o ponto de vista da forma como as pessoas estão a interagir umas com as outras e se sentem numa espécie de anonimato que legitima o que quer que seja em termos daquilo que eu expresso e daquilo que eu faço. Mas eu diria que, respondendo à tua pergunta, surge de uma combinação entre uma certa hostilidade individual e uma necessidade de pertença a um grupo. Uhum. O grupo gera Ou seja, não são indivíduos inocentes que, por estarem nas redes sociais, de todo, começam a de atacar. todo. Uhum. Nem podem ser isentados da sua responsabilidade individual. Uhum. Sim, eu acho que isso é tão relevante, e desculpem lá dar aqui, mas nunca aconteceu nestes últimos dias com a tragédia que aconteceu em Berlim. Em Berlim, Sim, E o horror, Uhum. que aí sim, acho que temos que usar essa palavra, daquilo que são os comentários nas redes sociais, Uhum. não é? sim, muito grave, na minha opinião. Gravíssimo. Porque em vez de estarmos a lamentar as vítimas, estamos a alimentar um ódio aleatório de grupos Sim. étnicos, religiosos ou outros. Mas eu acho que o grupo acaba por ter esta função a nível das redes sociais de dar identidade, de dar validação. Então, sob o escopo do grupo, eu acabo por ter esta à vontade para soltar coisas que eventualmente tinha reprimidas. E é isso que é esse fenómeno que eu acho que acaba por acontecer, é que de facto essa necessidade de pertença a um grupo e o sentir que de facto faço parte acaba por legitimar a minha hostilidade própria. Uhum. E amplificá-la até, muitas vezes até amplificá-la, não só legitimá-la como amplificá-la. E muitas vezes com a noção de que estou a fazê-lo por um bem comum, entre aspas. Uma espécie de Por justificação uma própria, causa. não é? Por uma causa, exato. Sim, sim. Então, porque é que a humilhação pública pode parecer entretenimento?
Eu acho que aquilo que acontece é que quando existe humilhação pública, hum, a pessoa é transformada num espetáculo e se perde temporariamente a empatia. É quase como se existisse uma objetificação da pessoa. É-lhe retirada a humanidade. Exato. A pessoa deixa de ser pessoa, a pessoa deixa de ser pessoa por inteiro, pelo menos. Passa a ser um objeto. E isso torna mais, troça, de gozo. facilmente objeto de ódio e de Exato, maldade. porque ele elimina a complexidade do que me torna pessoa. Uhum. Não é? Nós, seres humanos, somos muito complexos. Não somos apenas um vídeo, não somos apenas uma frase, não somos apenas um gesto. Somos muito mais do que isso. Somos um nível de complexidade muito acima disso. E, portanto, quando eu troço, eu gozo de um gesto, de um vídeo, de uma frase, aquilo que está a acontecer é que eu retiro essa plenitude à pessoa, essa complexidade à pessoa. E ela passa a ser encarada como um instrumento, como um objeto. Eu acho isso tão interessante porque aí já estamos quase num limite entre, de facto, o que é que são traços psicopáticos ou traços antissociais, em que, no fundo, é isso. Eu retiro, eu não sou empático porque eu não vejo aquela pessoa como um ser digno. Não a vejo como um ser, vejo como também, até um determinado ponto, uma espécie de objeto, não é? Sem dúvida, lá está. Por isso é que eu dizia que nestas situações sinto que há uma suspensão temporária de empatia. Sim. Isso é aquilo que contempla a psicopatia, não é? Ou um dos elementos que contempla a psicopatia, falta de empatia pelo outro. Eu acho que aquilo que acontece neste caso, quando estamos a falar de humilhação pública e sobretudo nas redes sociais, é que de facto a multidão confere este anonimato. E o anonimato permite-me, valida qualquer que seja a emoção hostil que eu tenha em relação ao outro. Então, pegando... Não necessariamente só, desculpem interromper, João, mas não necessariamente estamos a falar de uma multidão de psicopatas, não é? Certo. Estamos a aproximar-nos muito de um patamar de psicopatia, obviamente, quando falamos em falta de empatia, mas estamos a falar de falta de empatia pelo surgimento de circunstâncias muito específicas que fazem com que as pessoas se sintam empoderadas a ter determinadas ações. É a psicologia das multidões, não é? Exato. Como já tínhamos naquele Sim. livro do Gustavo Le Bon, não é? Exatamente. Como é que nós mudamos, e já vamos falar também disso mais à frente, em que situações também no mundo em que vimos um bocadinho disso a acontecer, não é? E de forma muito grave. Muito grave, sim. Aliás, eu continuo a dizer aquilo que se tem passado nas redes sociais, na minha opinião, é muito grave e deveria ser alvo de reflexão social. Claro. E de intervenção até, ou seja, sob o ponto de vista por exemplo, da filtração de comentários, da seleção do que é permitido ou não permitido nas redes sociais, porque isto é um rastilho que pode levar a muitas outras coisas. Exatamente. Foi esta desumanização e esta objetificação que, por exemplo, originaram o massacre de milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial? Eu creio que sim. Não só isso, como a dada altura uma obediência cega a um regime. Em alguns casos, talvez o medo. E noutros casos, talvez a indiferença pura. Certo. É porque Mas esta imagem, não é, que o Hitler passou e a SS de que os judeus eram a raça impura, não é? Os outros, os menores, isto é objetificar o outro Claro. e retirar-lhe humanidade. Exatamente. Isto torna-os muito mais facilmente alvo de julgamento, de maldade, de desculpabilização de atos, não é? De atrocidades humanas,
eventualmente de morte. E de facto, como tu dizes e bem, depois a multidão que é cúmplice simplesmente porque está silenciada. Sim, e lá está. Em muitos casos, apenas por indiferença. Noutros casos, por medo, outros por obediência. O que é importante também salientar nessas situações é que isso não retira responsabilidade individual às pessoas. Uhum. Seja qual for o motivo, isso não retira responsabilidade individual às pessoas. E se formos olhar para aquilo que aconteceu no Holocausto, nós encontramos muitas exceções à multidão. Eu recentemente estive a ver um filme que era, admito, uma falha cinematográfica minha, que nunca tinha visto, que é A Lista de Schindler, e que aconselho vivamente, uma obra cinematográfica primorosa, que retrata não só de uma forma muito clara e muito real aquilo que aconteceu, mas também como esta personagem que foi Schindler se opôs a um regime infiltrando-se nele. E eu acho extremamente comovente como é que alguém com poder na altura, que podíamos considerar que era um privilegiado no contexto do regime que estava instalado, teve a consciência moral de se opor a ele da forma mais estratégica e inteligente que conseguiu. E uma das cenas mais comoventes, sem querer aqui lançar spoilers, mas uma das cenas mais comoventes para mim é uma cena no final em que ele refere que se tinha desvinculado de quase todos os bens materiais dele, mas ainda tinha restado um carro e um crachá de ouro nazi que ele podia ter vendido e que significava mais vidas. E dilo com uma emotividade enorme, intensa, e acho que isso de facto representa bem como é que mesmo perante algo plenamente instituído, um regime plenamente instituído, nós temos a responsabilidade individual de nos opor a ele da forma mais inteligente e estratégica que conseguimos. Falha moral, trauma ou biologia? O que pesa mais na origem da maldade humana? E o que nos revelam os casos mediáticos mais atrozes sobre a capacidade humana para fazer sofrer? Fique connosco para a segunda parte de Loucura Partilhada. Parte interessante que tu falaste, não é? Porque tu falaste aí da consciência moral. Sim. E eu uma vez ouvi um colega nosso espanhol a falar mesmo da questão da maldade e a dizer que na opinião dele não era um problema psiquiátrico, era um problema moral. E quando tu dás um exemplo desse, acho que estamos muito exatamente a bater nesse ponto. Sim. Não é? Ou seja, se eu não vou por No esse espectro da moralidade. no espectro da moralidade, exatamente. Agora, há uma coisa interessante, por exemplo, relativamente a esse ponto, que é um dos grandes exemplos de maldade que eu acho que nós temos na nossa história mundial, que é também, e acho que já tocaste um bocadinho nesse ponto, e o João também, que é a questão de como é que eu justifico as coisas, não é? Se eu encontro uma justificação que me permite fazer isto, não é? Eu quase que entro numa banalidade ali do mal e ponho isto em prática. Eu tive essa experiência num hospital onde eu estava a trabalhar na Alemanha, em que era uma das zonas da Aktion T4, onde eles mandavam, portanto, as pessoas com doenças mentais para a morte delas, e tinham um departamento especial para crianças, não é? No qual aquilo era uma espécie de coisa banal mesmo, não é? Porquê? Porque havia um sistema quase de regras, não é? Que nos dizia que, no fundo, fazer essas crianças desaparecer era até uma coisa boa, não é? Era a maneira de melhorar a sociedade. Não é? E a questão que eu às vezes me coloco é: onde é que tu achas que uma pessoa banal, de certa forma, se consegue deixar levar por uma ideologia dessas e entrar nesse espectro da maldade?
Não sei se tinhas essa pergunta Uhum. já, João, estás com cara de Não, quem não, tinha. não, mas é uma ótima questão, não é? Como é que pessoas banais cometem atos atrozes? Uhum. Pois, eu acho que isso pode acontecer muito mais facilmente do que nós pensamos. Uhum. Uhum. Assustador. Porque, sim, porque movidos pela identidade de um grupo, movidos pelo medo, movidos por uma sensação de ameaça, facilmente nós somos levados a cometer determinadas ações que não esperaríamos cometer em situações opostas. E isso leva-me a refletir sobre a importância, esta importância que tenho vindo a realçar da responsabilidade individual, ou seja, o termos suficiente consciência de que, mesmo que nos consideremos boas pessoas, nós podemos ter atos ocasionais, circunstanciais de maldade. E se nós nos monitorizarmos o suficiente, se vigiarmos suficientemente as nossas escolhas, eu acredito que isso se torna menos provável de acontecer. E é aí que entra a responsabilidade, eu ser responsável por aquilo que sinto, pelas minhas escolhas e pelos meus comportamentos. Eu acredito piamente que mais do que aquilo com que nascemos são as nossas escolhas que determinam quem somos. E, portanto... Tu já te estás a adiantar. Tu estás-te a adiantar. É que tínhamos aqui uma pergunta da Maria que disse assim: olha, vocês não saem daquele podcast Exatamente. sem perguntar ao Bruno, desculpem lá que eu tenho que ir aqui à minha cábula, se uma criança pode nascer com uma predisposição para a crueldade ou não. Pois, Quer dizer, ok, a pergunta não é exatamente a mesma, mas tu já estás aqui a dar umas pistas, não é? Sim, é verdade. Eu creio que uma criança pode nascer com alguns traços temperamentais que podem predispor ao desenvolvimento de atos de maldade, como, por exemplo, uma baixa sensibilidade ao medo, uma impulsividade marcada, uma ausência de empatia em relação ao sofrimento do outro. Esses traços podem ser inatos e de facto, realmente podemos falar aqui numa predisposição. Agora, uma predisposição não é um destino traçado. Uhum. E, portanto, eu acredito que, de facto, mesmo crianças que nascem com estes traços temperamentais, se enquadradas num ambiente com regras, com limites, com a capacidade de gestão emocional própria, com um vínculo seguro, podem mudar muito ao longo da sua vida. Há um filme muito interessante, parece que estou a falar só em filmes hoje, mas há um filme muito interessante que aconselho a verem que aborda esta temática, que se chama We Need to Talk About Kevin. Sim. Ou seja, em português nós temos que falar sobre temos Kevin. de falar sobre o Kevin. E que aborda de uma forma muito interessante esta tensão existente entre a predisposição para atos de maldade e a relação parental e o ambiente em que a pessoa se desenvolve. Portanto, não existe, na minha opinião, uma equação que defina com exatidão o que é que vamos obter, não é? A partir de determinada genética, o que é que vamos obter no final. Existe, na minha opinião, um conjunto multifatorial de coisas que vão determinar aquilo em que a pessoa se torna. E, portanto, aqui entra o papel das escolhas, a dada altura, e de como essas escolhas efetivamente podem mudar radicalmente a personalidade de alguém. Uhum. Mas eu gostava ainda de voltar um pouco atrás, porque gostei muito desta questão de pessoas banais poderem cometer atos extremamente cruéis.
ainda assim, parece que nós gostamos de imaginar estas pessoas cruéis como monstros diferentes de nós. E será que a maldade que eu reconheço no outro poderá também ser uma projeção minha? Há aqui, não é, questões será que a sombra que eu carrego cá dentro também a vejo no outro ou não? Eu acho que nós temos muita dificuldade em reconhecer a nossa sombra. Que isso nos assusta muito, nos mete muito medo e que, portanto, por vezes é muito mais fácil eu considerar que existem monstros e que eles estão numa categoria muito distante da minha. E isso facilita de alguma forma esta minha perspectiva de que eu sou suficientemente diferente destas pessoas. Eu nunca faria aquilo que aquela pessoa está Exato. a fazer. E é isto que eu acho que é importante refletirmos, porque efetivamente todos nós temos a possibilidade de cometer más ações dependendo das circunstâncias. E é aí que entra a nossa capacidade de vigilância das nossas próprias ações, das nossas próprias escolhas e também a nossa responsabilidade em relação a elas. Então, quando alguém comete um ato terrível, né, porque é que geralmente corremos a dizer que aquela pessoa só pode estar doente? Ai, obrigada por falar sobre isso. É que é das coisas que mais me chateiam, desculpem, não é? Os psiquiatras pronunciem-se. Sim. É sempre esta a mensagem das redes, não é só das redes sociais, é dos mídia, não é? mídia, sim, Porque sim. tem que ser qualquer coisa claramente psiquiátrica, não é? Não podemos ser só... A explicação psiquiátrica diminui a responsabilidade da pessoa? Eu sinto que aquilo que acontece é que as pessoas tendem a diagnosticar atos de maldade porque isso torna esses atos mais inteligíveis. Ou seja, é mais fácil acreditar que alguém cometeu um ato de maldade porque estava doente mentalmente do que acreditar que essa pessoa cometeu esse ato estando lúcida. E assim sendo, aquilo que acontece é que de facto simplifica o meu entendimento do ato de maldade eu dizer que a pessoa estava doente. Aquilo que nós sabemos enquanto psiquiatras é que são raríssimos, vou sublinhar e pôr em negrito esta frase, são raríssimos os atos de violência e de maldade associados à psicopatologia, a uma perturbação mental grave. São raríssimos. Então, E, portanto, deixa-me só concluir, e, portanto, quando nós utilizamos isso para, de alguma forma, contextualizar um ato de maldade, nós estamos apenas a tentar simplificar ou arranjar uma explicação que nos ajuda a compreendê-los. Porque eu estava-me aqui a lembrar daquele caso muito mediático, não é? Do Renato Seabra e do Carlos Castro em Nova Iorque, em que foi alegado pela defesa que o ato foi cometido porque o Renato Seabra estaria em surto psicótico. Isto diminui a responsabilidade do ato? Isto é suficiente enquanto defesa? Comprovando-se que existia um surto psicótico, efetivamente nós sabemos na psiquiatria que um estado desses diminui o discernimento. Agora, dizer que isso diminui a responsabilidade é, para mim, bastante mais em extremo e precisaria de ser aferido convenientemente. E eu creio que neste caso deve ter sido aferido. Aliás,
se não me engano, aquilo que o tribunal concluiu foi que não existia ausência de responsabilidade e, portanto, eu creio que isso deve ter sido suficientemente aferido. A forma como o crime foi descrito apontava efetivamente para um conjunto de atos muito desorganizados Bizarros. e até bizarros, exato, que poderiam levar a concluir que se tratava de uma descompensação de teor psicótico. Mas isso teria de ser suficientemente avaliado para se ausentar, para isentar a pessoa da responsabilidade dela. E só em casos muito particulares e em que se torna muito claro que, de facto, isso acontece mediante uma descompensação psicopatológica, é que eu acho que a responsabilidade deve ser diminuída e nunca retirada, atenção. E agora, naquelas entidades, não é? Que se calhar as pessoas não têm noção, mas para nós, enquanto psiquiatras, nós sabemos, naquelas entidades que são, por exemplo, perturbações de personalidade, não é? Perturbação narcísica, perturbação psicopática, antissocial, em que, no fundo, nós temos uma perfeita consciência do bem e do mal, portanto, no fundo, temos um juízo crítico que não está alterado por ideias bizarras, psicóticas, etc., e em que, no fundo, nós associamos muito ao conceito de maldade, não é? E, em alguns casos, poderá ter a sua razão de ser, acho que sim. Não acho que sim, nós sabemos que existem, não é? Sim. Agora, porquê é que tu achas, isto agora é um bocado provocatório, mas nós já vimos isto montes de vezes, porquê é que tu achas que cada vez que alguém faz qualquer coisa que não é exatamente o que nós gostávamos que ela fizesse, o que tem um comportamento, pronto, ok, até pode ser disfuncional, há logo assim uma vontade de chamar essa pessoa de psicopata ou de narcisista? Porquê é que tu achas que há esta banalização disto? Eu creio que aquilo que acontece nessas situações é que atribuir um diagnóstico a alguém simplifica a forma como eu consigo lidar com uma interação que foi dolorosa e confusa para mim. E, portanto, atribuo um diagnóstico, e é importante dizer que isto é um diagnóstico e não um insulto, porque aquilo que acontece é que as pessoas utilizam estas expressões como insulto, mas eu atribuo um diagnóstico para simplificar essa interação e, de alguma forma, validar as minhas emoções. Legitimar a forma como me sinto, porque a culpa é do outro, que é psicopata ou narcisista. Certo. E acho que é importante também para quem nos ouve dizer que perturbação de personalidade antissocial e psicopatia não são bem a mesma coisa. O termo psicopata é um termo, é uma construção mais até de investigação, que não corresponde propriamente a um diagnóstico. Há outras dimensões na psicopatia que não existem no diagnóstico de perturbação de personalidade antissocial, e antissocial não quer dizer que a pessoa não se dá com outras, tem a ver com o domínio do outro, mas neste sentido, de facto, da ausência de empatia, de irresponsabilidade para com o outro, de usar o outro como objeto para tomar vantagem, é? Mas depois, na psicopatia, há aqui uma outra dimensão, que é chamada de ousadia, não é? Que faz aqui um bocadinho a diferença, porque o psicopata quer a atenção do outro, não se inibe do contacto com a outra pessoa, portanto há uma baixa inibição e também há uma baixa ansiedade, e isso faz de facto aqui, monta aquilo que nós chamamos um psicopata. E se calhar a história contém muitos indivíduos psicopatas, mas de facto é importante trazermos isto aqui porque
costumamos meter tudo no mesmo saco, não é? verdade. E as pessoas metem tudo no mesmo saco, e ao metermos tudo no mesmo saco e usarmos estas expressões de uma forma muito corriqueira, só estamos a contribuir para um estigma, não é? Porque de facto, se calhar todos nós temos alguns traços narcisistas, mas isto não faz de nós pessoas com perturbação de personalidade narcísica, não é? E acho que isto é importante dizer. Sim, é uma informação importante, de facto. Aquilo que convém passar é que quando falamos de narcisismo ou psicopatia, estamos a falar de um padrão de comportamento regular, persistente, Uhum. reiterado, que de facto de atitudes que espelham essas características de que falavas há pouco, mas que acontecem de uma forma mais ou menos constante. É um padrão e não um ato isolado de narcisismo ou de manipulação ou de frieza emocional. Certo. São atos isolados. Sim, apenas. e mesmo na questão da psicopatia, como tu falaste, e por exemplo, naquilo que é a checklist do Robert Hare, não é? Que é o gold standard para a psicopatia, estamos a falar mesmo também de uma componente judicial importante, não é? Ou seja, de Claro, pessoas que exatamente. de facto têm um padrão tão grave que vão chocar com aquilo que são as nossas leis que estão Sim, definidas, exatamente. não é? Estamos a falar de coisas graves, que é um bocadinho diferente daquilo que o João estava a dizer mesmo, que é, portanto, a personalidade antissocial, que é um bocadinho o que vem descrito também naquele grande livro do Hervey Cleckley, que era The Mask of Sanity, a Máscara da Sanidade, que é tipo o grande livro sobre isto que foi publicado já no século passado, literalmente, não é? E acho que as pessoas realmente não têm muita noção disso. Sim. Mas, e uma coisa que nós também, quando nós estávamos a preparar isto, nós temos como colocar esta pergunta ao Bruno, porque aparece constantemente também. E o trauma no meio disto tudo? Vai justificar, não é? Ou seja, pessoas que se desenvolvem em meios traumáticos, emocionalmente pobres, é fator de risco? Eu creio que o trauma pode induzir alguns comportamentos de hipervigilância, de desconfiança, de dissociação, de repetição de determinados padrões de relação abusiva, que podem efetivamente tornar-se abusivos, tornar-se más ações. Mas nem todas as pessoas traumatizadas desenvolvem comportamentos violentos. Aliás, a maior parte delas eu diria que não desenvolve. E nem todas as pessoas que cometem atos de crueldade, aliás, a maior parte das pessoas que comete atos de crueldade não é traumatizada. Portanto, o trauma pode ser, na minha opinião, algum fator que predispõe ao desenvolvimento de alguns atos de violência, sobretudo se as pessoas se identificarem muito com a pessoa abusadora que esteve implicada no seu trauma, mas não necessariamente a pessoa traumatizada desenvolve comportamentos de maldade. Achas que todos temos uma linha, então, que podemos ultrapassar nas circunstâncias certas? Eu acho que, sem dúvida, todos temos essa linha e mais do que possamos imaginar. Há determinadas circunstâncias de que eu já falei aqui, circunstâncias em que temos medo, circunstâncias em que nos sentimos pressionados por um grupo, situações em que obedecemos de uma forma pouco consciente, que nos podem levar a cometer más ações. E que isso deve efetivamente fazer-nos estar atentos a nós próprios. Todos nós, na minha opinião, temos fragilidades morais
que é que tu achas então que nos protege mais então de fazer o mal? É a empatia, são as pessoas, a sociedade, A religião? Acho que nenhuma delas isoladamente. Hum, Eu acho que, por exemplo, a empatia pode ser uma empatia parcial, só com algumas pessoas. Acho que as regras podem ser injustas. Acho que a religião pode mobilizar a violência. verdade. E, portanto, não existe, na minha opinião, nenhum fator que isoladamente nos proteja. Eu diria que, no fim de contas, no final do dia, seria um conjunto da capacidade de vigiar os meus limites internos, com alguma responsabilidade inerente e consciente. Olha, uma conversa super interessante. Muito interessante. Um tema que nós já queríamos há imenso tempo. Uhum. Bruno, super obrigada por estares aqui connosco. Obrigado a e por vocês. dares Foi muito o bom que é, estar aqui. na minha opinião e na nossa opinião, uma reflexão e um debate super importante, principalmente quando estamos a falar dos acontecimentos que são mais recentes. Obrigada por isso. E também queria agradecer aos nossos ouvintes, às pessoas que nos estão a ver também. Muito obrigada pela vossa presença e este foi mais um episódio de Loucura Partilhada. Até à próxima. Até à próxima.